Oi, gente, aqui é o canal Medicina da Saúde e hoje introduziremos sobre a eletrocardiografia. Inicialmente, nós temos o nó sinusal, que é considerado o marca-passo do nosso coração, porque ele vai gerar os estímulos para o nosso coração, né? Esses estímulos vão passar pelos feixes internodais para chegar nos átrios, vão chegar no nó atrioventricular e no nó atrioventricular vai existir um isolante entre o átrio e o ventrículo. Para quê? Para que os átrios possam contrair antes dos ventrículos. Posteriormente, vamos fazer com que esse estímulo vá para os feixes de His e fibras de Purkinje, fazendo com que os ventrículos despolarizem ao mesmo tempo. Bom, o eletrocardiograma é um meio de registrar o que acontece na célula pelos estímulos eletrofisiológicos. A célula tem uma carga elétrica que em repouso ela é negativa. Logo, o interior é mais negativo do que o exterior, que é positivo. Eu até tentei representar aí uma célula mostrando que o interior está negativo e o exterior positivo. Então, se eu pegar um galvanômetro, que é um aparelho capaz de medir as diferenças de potenciais entre o meio interno e externo da célula, a gente vai encontrar uma diferença aproximadamente do potencial de repouso de menos 80 a menos 90 milivolts. E é importante lembrar que esse potencial de repouso ele também pode ser chamado de potencial diastólico. Bom, aí tudo que eu for falar nesse slide é importante vocês relacionarem a imagem de cima com a imagem de baixo. Essa imagem de baixo é o potencial de ação, que vai representar todas as alterações ou perfis que temos no eletrocardiograma. Esse número 0, que eu circulei, é a fase 0, que é uma fase de grande entrada de sódio, em que a célula vai se despolarizar, a fibra com isso vai ativar, e é exatamente, se observar o tempo do QRS, é exatamente a duração da fase 0, que é a fase de despolarização, ou seja, a fase de ativação dos ventrículos. Depois da fase 0, a gente vai destacar aqui a fase 2. A fase 2 é exatamente o intervalo entre o final do QRS e o início da onda T. E toda essa fase vai ser o intervalo, né? Até a onda P. Quando eu vou para a fase 3, ela indica o quê? A repolarização ventricular. Lembrando que a fase 4 é aquela fase do potencial de repouso ou potencial diastólico, que é aproximadamente menos 90 milivolts. Então, o potencial de ação vai compreender a ativação ventricular e a repolarização do mesmo. Olhando essa imagem, é importante a gente salientar algumas coisas. Para cada região do coração, dependendo se as fibras vão ser especializadas em ativação ou em condução, elas têm um formato diferente. Olha como o nó sinusal é tão diferente, por exemplo, das fibras de Purkinje. Olha o formato da linha amarela para a linha cinza. No nó sinusal, que é a linha amarela aí, ela vai ter uma função de gerar o pulso, que é o marca-passo cardíaco. Então, a sua despolarização ela vai ser mais lenta, ou seja, observa aí que o início ela não vai ser uma linha subindo muito íngreme, ela vai ter uma curvinha, não é? Porque não precisa de uma velocidade muito alta. Já na fase de repouso, lá no final, fase 4, né? Tem uma característica muito importante, já que não é uma linha reta, ela tende a subir ao longo do tempo, dando uma função ali de marca-passo. Quando, por exemplo, quanto mais inclinada, então, essa linha da fase 4, maior a função de marca-passo.
Por exemplo, vamos comparar então agora ela com a fibra de Purkinje, que é a linha cinza aí, por exemplo. Olha como elas são tão diferentes, né? A célula de Purkinje, ela é feita para quê? Para conduzir o estímulo. Então, eu vou ter uma linha de despolarização, que é a linha da fase zero, muito inclinada, ou seja, muito rápida. Já na fase de repouso, como eu não tenho objetivo ali de gerar o pulso, eu vou ter uma linha reta. Olha como a fase 4 da fibra de Purkinje é diferente, uma linha reta. Não vai ter, então, a capacidade de ser marca-passo. E essa explicação serve para todas as outras, nó atrioventricular, feixe de His. Esse slide agora vai ser muito importante para a gente começar a entender como que vai funcionar a ativação elétrica dos ventrículos e por que a gente tem aquela forma do QRS, de várias ondas, ora positivas, ora negativas. Os números que a gente vê nessa imagem vão representar o tempo entre o impulso elétrico ser gerado e ele chegar no miocárdio, ou seja, no coração, no músculo cardíaco. Com isso, vemos que a primeira região, que é essa aí, ó, que tem o número 10, tá vendo? Que o impulso elétrico chega, vai ser o septo interventricular. E ele vai ficar marcado, então, com o vetor de cima para baixo, que é essa seta aí no número 1, em azul. A próxima região a se despolarizar é a mais apical do ventrículo esquerdo, que a gente vê aí pela seta número 2, em azul. A terceira região é a grande massa do ventrículo esquerdo. Como tem uma massa maior, ou seja, a força ali de contração vai ser maior, que o vetor tem um tamanho também maior. E, por último, as últimas regiões que vão se despolarizar aí no ventrículo são aquelas mais basais do ventrículo direito e do septo interventricular. Então, temporalmente, né? Cada região do ventrículo vai se despolarizar de uma forma independente e de tempos diferentes, com intensidades também diferentes. Por isso que a gente fala que o QRS tem várias formas diferentes. É só observar o gráfico também. Pela disposição, por essa disposição temporal diferente. Então, vamos aprender sobre a representação vetorial? Quando o vetor está nos olhando, assim, entre aspas, na direção do eletrodo, vai ser considerado um vetor positivo. Então, temos que olhar na seta do vetor. E quando o vetor estiver afastando do eletrodo, olhar a segunda seta, a resposta dele vai ser negativa. E isso é a teoria da representação vetorial, que é muito importante para a gente entender como o eletrocardiograma é formado. Lembrando, gente, aqui é importante que também o vetor ele pode estar perpendicular ao eletrodo, né? A minha observação. E com isso, a representação vai ser isodifásica. O que é isso? É quando é uma linha reta, fica ali no número 0, não é nem positiva, nem negativa. A representação agora vetorial dos átrios. Como será que representamos essa disposição vetorial no átrio? A gente sabe que a despolarização dos átrios é pela onda P, que a gente já viu. A primeira região que se despolariza é a região do átrio direito, que é de cima para baixo. Olha aí, a primeira, aqui o de vermelho é só o átrio, não pega o ventrículo agora. Aí a primeira seta que a gente vê é essa, de cima para baixo, que é a primeira região a se despolarizar, representando o átrio direito. Agora a gente vê a despolarização do átrio esquerdo, que é no sentido horizontal. Com a união desses dois vetores, a gente vai ter a resultante, que é a onda P, e tem aproximadamente 60 graus. E para que isso é importante? Por que esse grau é importante, essa angulação? Porque assim é a melhor forma para a gente analisar a derivação, que seria a D2. Porque D2, a derivação D2 que a gente ainda vai ver, é exatamente 60 graus. Então vai ser o melhor lugar para a gente ver como que está o átrio, para a gente fazer possivelmente às vezes um diagnóstico, se tiver alguma patologia no átrio, né?
E a despolarização ventricular, que começa lá no septo, né, interventricular e tudo mais, a gente já viu anteriormente. E a repolarização ventricular, que é representada pela onda T? Ela tem mais ou menos a mesma representação da ativação, ou seja, a despolarização do átrio, que é a orientação de cima para baixo em torno ali de um ângulo de 60 graus. E o que isso significa? Significa que a derivação D2 também vai ser boa para avaliar a onda T, que é a repolarização ventricular. Agora, nós vamos falar de derivações. Primeiro, vamos falar da derivação bipolar, depois da derivação unipolar, e todas essas duas estão no plano vertical. Lembrem-se disso, isso é no plano vertical. Mas o que são derivações? Chama-se derivação a linha que vai unir dois eletrodos. A derivação pode ser bipolar ou unipolar. Vai ser bipolar quando? Quando os eletrodos registram potenciais da mesma ordem de grandeza, ou seja, quando ambos se encontram à mesma distância do ponto de vista elétrico do coração. Então, aí a gente tem D1, D2 e D3. O D1 vai do braço direito para o braço esquerdo, D2 vai do braço direito ao pé esquerdo e D3 vai do braço esquerdo ao pé direito. Se você observar na imagem que eu fiz aí, a união dessas três derivações vai formar um triângulo que é chamado triângulo de Einthoven. E a derivação unipolar? A derivação unipolar é aquela em que o traçado obtido se deve a variações de potencial recolhida por um dos eletrodos exploradores. O outro fica muito mais longe do coração ou no potencial zero. Então, vão ter dois eletrodos. Só que acaba que vai registrar o potencial somente de um, que é o AVR, que é relacionado ao braço direito, o AVL, que é relacionado ao braço esquerdo, e o AVF, que é relacionado ao pé esquerdo. E com isso, vamos ter a formação de mais um triângulo. Olha só, aí a gente tem o triângulo de Einthoven, que eu passei para aí novamente, né? E as derivações unipolares dos membros têm linhas de derivações que vão dos ângulos do triângulo de Einthoven. Ou seja, vou pegar um ângulo do triângulo de Einthoven e vou passar uma linha de derivação. Formou a VF. Vou passar outra. Formou a VL. Vou passar outra. Formei o AVR, que é AVF pé esquerdo, AVR braço direito, AVL braço esquerdo. E o que vai acontecer? Sempre a parte que está na angulação vai ser positivo. E aqui vai ficar no meio de um lado do triângulo, vai ser negativo. Coloquei o sinal aí em cima. Com isso, eu formei o quê? Formei um triângulo, formei um sistema, que é o sistema triaxial e hexaxial. Nesse sistema, o que é importante? É crucial que vocês saibam a angulação. Como eu faço para gravar? Eu começo com D1. Desenhei D1, essa linha aí, em cinza. E coloco o grau, que é 0 graus. Depois, vou para AVF. E aí, eu vou formar dois quadrantes, né? O quadrante é de D1 e AVF. Beleza. Posteriormente, eu faço D2 e D3. E aí, o D2, 60 graus e D3, 120 graus. Depois, por último, né? Eu coloco a VL, que vai ter quanto? Menos 30 graus, e a VR, que vai ter menos 15 graus. E para vocês terem um pouco mais de noção, esse sistema triaxial e hexaxial fica aí para, como se diz, verificar como que tá ali na região do tórax. Então, eu desenhei bem mais ou menos
esse tórax em cima desse sistema. Observe que eu falei da derivação unipolar, falei da bipolar e eu lembrei vocês que é no plano vertical. Agora eu vou falar no plano horizontal. Para quê? Por que tem esses dois tipos, vertical e horizontal? Para a gente ter uma noção tridimensional do coração, para a gente conseguir observar melhor, o mais detalhado possível. Nesse caso, eu vou ter V1 e V2, que são derivações septais, que vão pegar principalmente o septo ventricular. Olha a imagem de baixo, onde está V1 e V2. V3 e V4 vai observar a parede anterior do coração. E V5 e V6 vai observar as derivações laterais do coração. E isso vai fazer com que a gente pegue quase toda a extensão ventricular. Vamos lembrar um pouco, então, o que essas derivações todas, para que elas servem, né? O que elas vão nos mostrar? Vou mostrar derivações do coração no plano horizontal, né? Então, essas derivações septais, V1 e V2, vão pegar principalmente o septo ventricular. Então, alterações que ocorrem nessa região vão ser melhor captadas nesse V1 e V2. Se eu pego V3 e V4, né? É o que eu falei. A parede anterior do coração, V5 e V6, as derivações laterais. Para que isso é importante? Porque se chega com um paciente com a dor torácica, com suspeita de um infarto, eu farei essas derivações e às vezes eu encontro, por exemplo, uma alteração só em V5 e V6. E o que isso quer dizer? Alteração só em V5 e V6. Que esse paciente está tendo um infarto nessa região lateral, que é exatamente a região suprida pela coronária circunflexa, né? A partir disso, eu faço o diagnóstico de um infarto lateral, provavelmente relacionado a essa artéria. Se for uma região anterolateral, é suprida por quem? Pela descendente anterior. Então, se eu observar alterações eletrocardiográficas num paciente que tem uma suspeita de infarto nessa região, eu vou saber que a artéria ocluída é a descendente anterior. Agora, nós falaremos de como funciona o eletronormal, o eletrocardiograma normal. Para isso, é importante saber que existem algumas convenções. O eletrocardiograma é registrado em um papel milimetrado com 1 milímetro de distância, tanto entre as linhas verticais quanto as linhas horizontais. Os quadrados maiores, que são delimitados com 5 milímetros de lado, ou seja, você conta 5 quadradinhos, vai formar de cada lado, né? Então, na horizontal quanto na vertical vai formar um quadrado maior. E aí vai ter 5 milímetros de lado, né? O tempo vai ter relação com as linhas horizontais. A velocidade padrão com que o papel desloca é de 25 milímetros por segundo. Então, se eu faço uma regra de 3 bem básica, 25 tá para 1 segundo, assim como 1 tá para x, vamos ver que cada quadradinho tem 0,04 segundos. E eu vou observar onde? Na linha horizontal. A voltagem tem relação, então, com as linhas verticais. Se o tempo está na horizontal, voltagem na vertical. E 1 milímetro, que é um quadradinho, vai representar 1 milivolt. E observação, gente, o QRS tem aproximadamente 0,08 segundos. Então, em um eletronormal, o QRS precisa ter quantos quadradinhos? Mais ou menos o quê? 2 quadradinhos. É assim que a gente vai observando o eletro. E a frequência cardíaca? Ela vai ser dada pelo QRS, ou seja, o intervalo entre um QRS e outro QRS. Então, eu pego o número de quadradinhos achados nesse intervalo e divido por 1.500. Mas espera aí, por que 1.500? Porque se 25 milímetros o aparelho, né,
Se o aparelho corre 25 milímetros em 1 segundo, em 60 segundos vai correr quanto? 1.500 milímetros. E por que eu quero em 60 segundos? Porque é 1 minuto. Vamos agora para cada representação. Primeiro, a onda P. Geralmente ela vai estar entre 2, 2,5 quadradinhos. Sua morfologia é arredondada com uma única fase. Como assim? Só uma onda. Olha aí a onda P como é. Em V1, que é um tipo de derivação que a gente viu, pode ser bifásica, ou seja, a onda P vai ter duas ondas. A primeira vai ser átrio direito e a segunda vai ser representada a despolarização do átrio esquerdo. A amplitude normal é de 2,5 milímetros. Ela pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser isodifásica. Vai depender de quê? De qual derivação eu vou observar. D2, no caso, vai ser a melhor derivação para observar e geralmente é positiva. E o intervalo PR? O PR vai do início da onda P ao início do QRS. Ela vai durar 0,12 a 0,20 segundos, que é mais ou menos o quê? 3 a 5 quadradinhos. Mede o tempo de condução desde a ativação da onda P até o início do QRS. Logo, vai medir o quê? A função do nó atrioventricular. Se eu tiver um intervalo muito aumentado, eu posso pensar no quê? Num bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Já vamos ali, ó, dando um pezinho na patologia, um passo na patologia. Segmento PR, entre o término da onda P e o início do QRS. E o complexo QRS, que é muito importante. Ele vai ter uma morfologia muito variada, ou seja, vai depender da derivação que eu vou observar. Ela vai durar mais ou menos 0,08 segundos ou aproximadamente 2 quadradinhos, né? A nomenclatura varia de acordo com a morfologia. Ondas positivas são representadas com a letra maiúscula e as ondas negativas são representadas com a letra minúscula. Então, vai depender de como essa nomenclatura, de qual derivação eu vou observar também, para ver qual onda está positiva, qual onda está negativa. E o segmento ST? Ela vai do final do QRS até o início da onda T. É nessa região que vemos alterações relacionadas ao infarto. Muito importante, hein? E por isso verifica se há um supradesnível ou um infradesnível. E por fim, ali a onda T, que é o fim do segmento ST até a onda U. Seu início é mais lento que o segmento descendente. Então, o iníciozinho da onda T, ela é menos íngreme e o final mais íngreme. Isso é importante observar, porque senão a gente acha que é alguma patologia e na verdade é a característica da onda T. Bom, foi isso. Inscrevam-se no canal, curtam se gostou do vídeo e aguardem que vamos ter o segmento dessa aula sobre a eletrocardiografia. Obrigada!